Olá pessoal, eu sou Augusto Carvalho, diretor comercial da Exap, e nós estamos começando mais um GênioCast. No episódio de hoje nós vamos falar como que a tecnologia pode impactar o processo comercial das empresas. E o nosso convidado de hoje é o Ravi, diretor operacional do Grupo Scalar. Fala Ravi, tudo bem? Bom, Augusto. Primeiramente, obrigado aí pela disponibilidade. Queria que se você fizesse uma introdução para os nossos ouvintes e contasse um breve resumo do Grupo Scalar, uma empresa especialista no processo de vendas, para que você pudesse aí falar para o pessoal como que é o trabalho de sua empresa. Obrigado, Augusto. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar participando aí do podcast. Eu sou o Ravi, né? Hoje estou à frente, sou sócio da Scalar. Eu sou engenheiro de produção e tenho uma experiência de alguns anos na área comercial como gerente de contas antes de fato, montar, né, essa estrutura nossa do Grupo Scalar, né? Basicamente, né, eu e o André, que somos sócios aqui, nós iniciamos a nossa empresa com a missão de potencializar a venda dos nossos clientes. Enquanto nós éramos gerentes de contas, a gente via vários desafios quando se trata de venda complexa, né, venda B2B, e que a gente enxergava a possibilidade de melhoria através de um processo bem definido. Mas a gente sabe que o processo muitas vezes ele é longo, o processo ele gera muita informação, enquanto isso está numa mão de uma pessoa só, a gente mais perde informação, né, do que ganha. O foco da pessoa acaba sendo fechamento de negócio, mas todas aquelas pessoas, aquele relacionamento que foi construído ao longo de uma carteira, que é transformado em informação, vai se perdendo ao longo do processo, né? Lá no início, quando a gente analisava dados de CRM, né, informações que eram reportadas dentro de CRM, a gente via que quando passava a existir um volume muito grande desses dados, também muitas vezes a gente ia perdendo. E muitas vezes a gente não retroalimentava na entrada do funil as informações que de fato deram sucesso em fechamento no final do funil. Então, basicamente, a Scalar ela especializou na gestão e operação de pré-venda, né, para empresas que fazem venda B2B. Então, hoje, assim, a gente resolve aquele problema da prospecção e da qualificação de oportunidades. Então, quando a gente entrega um lead, uma oportunidade para o nosso cliente, a gente espera que esse lead ele já seja um potencial cliente ali de curto ou médio prazo. E aí, para isso, né, acontecer de fato, toda essa nossa operação de pré-venda, ela é sistêmica, ela é processual, né, envolve uma análise profunda de dados, né, para, claro, aumentar a eficiência desse processo. Então, eu acho que é esse um overview geral do que nós estamos fazendo hoje, né? Legal, legal. Pessoal, nosso intuito de hoje é convidar o Ravi pela expertise, pelo que a empresa dele faz em si, ele respira isso, de usar a tecnologia atrelada a uma estratégia bem definida para trazer resultados para as empresas. Mas o nosso foco aqui hoje vai ser falar disso mesmo, como que a tecnologia pode otimizar, pode impactar. Quando a gente fala de um processo comercial, pode ser algo muito extenso, a gente indo para o lado do varejo, do e-commerce, entra inteligência artificial, análise de consumo, chat, box. A gente vai focar aqui hoje no processo B2B mesmo, que toda essa carteira, né, Ravi, ela tem essa característica de empresas que vendem para empresas. E nós vamos explanar aqui um pouquinho do processo comercial que a gente acredita, que a gente implanta nas empresas e como a tecnologia ajuda em cada etapa. Então, Ravi, para a gente colocar o nosso ouvinte aí dentro de um contexto, queria que você explanasse um pouco do processo comercial, das etapas que você acredita que é necessário para que de fato tenha resultado. Porque você deve concordar comigo, a tecnologia ela tem que estar aliada a uma estratégia bem definida, né, Ravi? Não adianta só eu falar de tecnologia. Ela é uma impulsionadora, ou seja, eu defino algo e a tecnologia vai fazer isso escalar. Conta um pouquinho para a gente disso. Tá, perfeito. A gente parte da linha que o processo comercial ele não pode acontecer 100% na mão de uma pessoa, né? Porque dessa forma não se ganha escala,
você não tem feeling do negócio, e quando a gente fala de crescimento e aumento, é complicado a gente escalar pessoas, né? Então, o que que a gente assim fez, né? Quais são as metodologias aí que a gente busca, quais são as literaturas que a gente consome aqui para trazer isso para a vida real, né? Primeiro ponto, a gente precisa segmentar o funil de vendas. Eu preciso entender o que é pré-venda, o que é venda e o que é pós-venda. E nomear responsáveis para cada etapa, para cada momento em que um cliente está passando, né? Enquanto o cliente ele está no momento de pré-venda, ele está naquele momento de namoro com a sua empresa, né? Ele precisa conhecer o que você faz, qual que é a autoridade, qual que é o problema que você resolve, né? Muitas vezes ele vai procurar um parceiro antes mesmo de ter um escopo definido ali para algum projeto, ou às vezes ele vai cotar com um parceiro alguma coisa para poder aprovar o orçamento internamente na empresa. Então, o pré-venda ele precisa entender que ele precisa assim catequizar o cliente dele para quando o cliente estiver pronto para comprar, né, o produto ou o serviço, a minha empresa, né, ela seja a principal referência para aquela prestação de serviço. Então, o pré-venda ele demanda um volume de atendimento muito grande, né? E quando a gente fala de experiência do cliente, eu preciso atender bem. Então, assim, qual que é o maior desafio de você atender bem e atender rápido um cliente e não esquecer do que foi conversado? Aí é plataforma, é sistema, né? Não tem jeito. Quando eu falo de pré-venda, a gente enxerga duas entradas desse lead, né? A primeira é a prospecção ativa, né? Que seria o caminho do outbound, e a outra é o caminho do inbound, que é o caminho de atração, né? São leads que eles chegam para essa etapa de pré-venda em momentos diferentes. Quando eu faço a prospecção, eu estou batendo na porta daquele meu cliente sonho, né? Aquele meu cliente que faz todo sentido eu vender o meu produto para ele, mas não necessariamente ele está me procurando naquele momento. Então, eu preciso ter uma estratégia bem definida para isso. E, normalmente, né, hoje, no mercado, a gente tem várias ferramentas para auxiliar nisso. A gente tem desde um LinkedIn Sales Navigator, você tem é, ferramentas de Sales Engagement, e, enfim, e você tem o e-mail, né, o WhatsApp, onde circula muita comunicação com o cliente, antes mesmo dessa informação entrar para o CRM. Então, o desafio de tecnologia do pré-venda é realmente criar essa base de dados unificada, né? Porque muitas vezes isso está... o relacionamento com o cliente está no WhatsApp web, o histórico está na ferramenta de Sales Engagement. Então, o quão correto eu estou atingindo o meu cliente-alvo, né? Então, vou citar um exemplo para ilustrar melhor. Suponhamos que eu entendi que para determinado produto meu eu preciso trabalhar o mercado de São Paulo, a persona são diretores de indústria automotiva. E eu estou martelando no pré-venda ali, buscando fomentar algum negócio. E esse negócio não está virando, né? Às vezes eu consigo encaminhar esse lead para a venda, fazer uma visita, só que o porquê que não está encaminhando? Qual que é a informação que eu tenho, né? Eu tenho um dashboard que eu consigo medir calor, eu consigo enxergar se realmente o cliente manifestou interesse ali na ponta, se realmente ele engajou em algum conteúdo do meu blog. Então, assim, onde que essas informações se cruzam para eu poder gerar um relatório? Então, falando em termos de tecnologia, né, o pré-venda ele é uma etapa que ela precisa ser automatizada, ela precisa ter uma inteligência muito bem feita, né? O processo, como o Augusto citou, ele precisa ser bem desenhado, né? E a gente precisa ter indicador para ver se o que a gente está alimentando de estratégia nesse processo está funcionando. Porque quando a gente não tem um processo muito bem desenhado, muito bem definido, mas a gente também não tem certeza da estratégia que a gente está tomando, a gente fica sempre questionando o processo. Poxa, será que o processo está certo ou será que a estratégia está errada? Então, por isso é muito importante, muitas vezes nesse momento, uma empresa que não tem a maturidade de entender de fato um
comportamento de processo de pré-venda, ou um processo de tecnologia para esse momento, buscar uma consultoria, né? Buscar alguma empresa que já tenha uma certa experiência no pré-venda do seu tipo de produto, né? Sim. E, Ravi, trazendo um pouquinho assim, de como a tecnologia participa do dia a dia, a gente vai falar de cada etapa dessa. Depois que há essa definição da estratégia, qual nicho, qual que é a persona, o primeiro trabalho de um pré-venda, até trazendo ali para o setor de inteligência comercial, é fazer o levantamento desses leads. E para isso ele precisa encontrar esses leads em um Big Data, seja site, seja LinkedIn, que é o mais usado, e depois validar o e-mail desses leads, porque é algo que toma muito tempo de um processo, se não estiver bem alinhado e se torna improdutivo, é o e-mail bounce, é o famoso e-mail que não chega, que não é lido, e naturalmente nada da sequência. Dessa primeira rotina, quais ferramentas, como que vocês utilizam a tecnologia para acelerar essa primeira etapa? Perfeito. É assim, a ferramenta que é usada nessa etapa são as ferramentas de Sales Engagement. Você Uhum. tem, no Brasil, talvez as mais conhecidas seja o Rive ou o Hamper. Existem alguns CRMs que é possível fazer essas estratégias de Sales Engagement, como o próprio o Salesforce, o próprio Pipedrive. O próprio Pipedrive é possível fazer também. Qual que é o desafio? E você posicionou muito bem, Augusto. Primeiro, ter clareza em qual que é o perfil do meu cliente ideal, né? Então, é aquela história. Se eu desenho um processo de cadência de prospecção muito bem feito, mas eu alimento com leads pouco qualificados, a minha taxa de engajamento vai ser muito baixa. E aí eu posso questionar a metodologia, né? Sendo que às vezes a minha, o meu, o que eu, a minha base de dados ela não foi boa. Muitas vezes o cliente também ele está olhando para o mercado tentando buscar novos leads, mas ele não tem a percepção de que existe uma base de clientes inativos na empresa dele muito grande. Então, por que não ele requalifica esses clientes inativos? Muitas vezes essa carteira de clientes que ele está querendo buscar no mercado está dentro da própria empresa. Então, por que ele não usa uma estratégia de reconexão, né? Que aí já é uma visão mais de pós-venda. Então, o fato é, quando eu uso essa ferramenta de Sales Engagement, normalmente eu crio um processo de prospecção, que são aqueles envios de e-mail, eu posso intercalar com uma mensagem de LinkedIn, posso intercalar com uma ligação. Lembrando que quanto melhor qualificado é essa minha base, melhor é a recepção desse meu lead para o conteúdo que eu estou enviando, né? E melhor é a troca de informação entre as duas empresas. Lembrando assim que a prospecção, né, quando uma empresa ela vai oferecer um serviço para outra, né, mesmo não gerando negócio nesse momento, você tem uma riqueza de troca de informação muito grande, né? Normalmente um vendedor consultor ele tem muito que apoiar com insights, com informação, apresentando tecnologia para o gerente ou para o diretor da empresa que está sendo prospectada, assim como essa empresa que está sendo prospectada pode dar feedback de mercado para esse comercial. Então esse momento ele é muito importante, essa troca de relacionamento nesse primeiro contato, né, que é gerada através dessa ferramenta de Sales Engagement, é muito importante. Em cima de retornos que acontecem dentro dessa estratégia, entram a primeira qualificação. E aí, qual que é o desafio da qualificação? Eu conseguir ter clareza no roteiro que eu preciso seguir quando eu vou fazer uma qualificação. Então, quais são as informações relevantes que eu tenho que ter do lead quando eu estou em contato com ele? Quais são as informações que me dão ali um termômetro se aquele cliente está em momento de compra ou não? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para eu identificar se aquela pessoa que eu estou conversando no telefone é decisora ou não? Então, todo esse checklist, né, ele precisa estar incluído dentro de um roteiro e dentro de um sistema para que quando o meu gerente de contas for fazer uma apresentação comercial, ele já tenha um briefing do que foi conversado lá atrás. Né? Inclusive perguntas pessoais que ajudam a quebrar o gelo em uma reunião comercial, importante ter esse histórico. Né? E aí, por isso é importante o desenho de um processo bem estabelecido e ter uma base onde várias ferramentas se integram.
e criam esse processo. Entendi. Para gente fazer um passo a passo aqui mesmo, Rabi, você está explanando muito bem a questão do processo, eu acho que é isso que enriquece aqui para quem nos ouve, mas a partir do momento que eu tenho uma definição, eu tenho essa persona, como você citou o exemplo, diretor de indústria automotiva, como que eu vou achar esse cara? Que tipo de ferramenta, extensões do Google Chrome, que eu tento extrair ali um e-mail do site, um e-mail do LinkedIn. E depois eu queria que você explicasse também para o pessoal o que que é uma ferramenta de Sales Engagement. Quais são Tá, as funcionalidades dela e qual que é o objetivo dessa ferramenta. tá. Perfeito. Então, assim, vamos lá. O primeiro momento é a definição do ICP. Então, eu sei qual é o cargo, qual é o segmento, qual é a região que eu vou prospectar. Então, a partir disso, existem algumas ferramentas, por exemplo, Snoove, o Apollo, o próprio LinkedIn Sales Navigator, que são ferramentas que fazem a captura desses leads em banco de dados aberto, né? Ou seja, em conformidade com a LGPD. Então, é, de forma alguma, essas ferramentas buscam dados pessoais, dados ilegais. Então, assim, com isso você consegue gerar uma lista rica, né, para fazer essa primeira abordagem. O segundo passo é você, depois que você gera essa listagem, inserir ela numa ferramenta de Sales Engagement. E essa ferramenta, basicamente, o que ela faz? Ela cria um processo, né, de prospecção. E aí você determina qual que é esse processo. Então, eu vou disparar 5 e-mails, eu vou disparar um e-mail, vou fazer uma ligação, vou mandar um WhatsApp, eu desenho esse processo. E esse processo ele pode ser 100% automatizado, quando eu uso, por exemplo, uma sequência de e-mails, ou ele pode ser semi-automatizado, onde ele faz uma sequência de e-mails e ele me gera um alerta para eu fazer uma ligação. Então, essa estratégia, quando eu termino de rodar, suponhamos que eu criei um processo de Sales Engagement de 20 dias. Então, quando eu cheguei no 20º dia, se esse lead ele não me interagiu comigo, eu jogo ele para nutrição, ou eu descarto, ou eu faço uma nova qualificação de outra pessoa na empresa, enfim. E as empresas que deram certo, né, assim, que geraram algum engajamento, eu sigo para o terceiro passo, que é a qualificação. Então, é basicamente rodar alguma estratégia de spin selling ou alguma estratégia de coleta de informação desse lead, né, para saber se esse é um lead potencial ou não. Então, a partir do momento que a gente identifica que esse lead ele é um lead potencial, aí eu vou fazer uma apresentação técnica, uma apresentação comercial. E aí, a partir dessa qualificação, o tipo de produto que você vende, ele dita muito como vai ser a regra do jogo, né? Então, assim, se eu trabalho com commodity, então normalmente não tem muita apresentação técnica, não tem muito o que apresentar de diferencial. Então, a gente vai em cima de uma demanda latente. Agora, se eu trabalho com um serviço muito técnico, muito consultivo, aí sim é importante eu fazer uma apresentação comercial, uma apresentação técnica. E aí, a partir do momento em que essa etapa de qualificação ela é feita e gera essa visita ou essa oportunidade, já passa, né? Assim, o pré-venda ele acaba de passar a bola para a equipe de venda. Então, a equipe de venda ela assume um lead, né? Vamos dizer assim, quando existe uma possível demanda, mesmo que de longo prazo, mas você já tem ali a percepção de qual é um futuro escopo de negócio para aquele cliente. Então, com isso, né, a equipe de venda ela recebe, vamos dizer assim, né, a bola mais redonda. Qual que é a analogia que eu faço? Pensa num jogo de futebol. O pré-venda, né, ele é responsável por pegar a bola, né, assim, e chutar lá para a área do time adversário, né? A equipe de venda, ela é responsável por, assim, dominar essa bola lá no campo do time adversário e chutar para o gol. Então, assim, o pré-venda ele não chuta a bola direto para o gol, né? Ele assim, ele prepara a bola, ele enxerga ali qual é a melhor estratégia de ataque e joga para a equipe de venda lá no time no campo do time adversário finalizar o gol. Então, assim, é um trabalho em equipe, né? Então, a rotina, né, da venda, o processo da venda, ele segue esse caminho. E o porquê que a gente bate muito nessa tecla da tecnologia? Porque muitas vezes, quando a oportunidade chega para o time de vendas, ele precisa saber o histórico. Ele precisa saber de onde esse lead surgiu, né?
Qual foi o interesse que ele teve, qual que foi a dor, né, da primeira conversa que ele teve com o SDR, né, que é a figura que faz essa qualificação, que é a pessoa que faz essa qualificação. Então, quanto mais informação a gente vai tendo e coletando ao longo do processo, né, e a gente vai explorando elas, melhor é a chance de conversão lá na ponta. Né? A pessoa ela fica mais à vontade quando ela entende que aquela empresa que está querendo vender algo, de fato entende o que ele precisa. Né? Então, eu fico à vontade com aquele vendedor que sabe o que de verdade eu preciso. Né? E isso não é, e eu não posso esperar que isso seja uma característica humana, né? Eu preciso ajudar esse meu vendedor através de um processo interno. Então, a tecnologia, além dela acelerar o processo, ela mitiga o erro humano, né, Ravi? A gente iniciou abordando aqui a questão da inteligência artificial. Então, primeiro, ela dá escala no negócio. Ela consegue, por meio dessas extensões, como você citou, Snoop, o Apollo, até acrescentaria mais duas que a gente utiliza aqui, que é o Hunter.io e o Find That Lead. Depois, existem ferramentas para validação desses e-mails, algumas gratuitas, outras pagas, se você quiser falar um pouquinho disso também. E quando eu jogo isso para uma ferramenta de Sales Engagement, eu consigo padronizar dentro dessa ferramenta a estratégia que eu defini, eu consigo controlar por meio de indicadores, porque essas ferramentas geram indicadores, e eu consigo que a informação chegue de forma correta, como foi programado, para o cara que vai fazer o gol, como você fez essa analogia. É mais ou menos essa visão que você tem, Ravi? Perfeito, Augusto, é isso mesmo. Então, quando eu estou lá, assim, quando eu estou trabalhando a minha estratégia comercial, eu preciso ter clareza da minha estratégia de ataque. Então, quais são os produtos que eu vou oferecer, qual que vai ser o meu discurso para oferecer cada produto e quem vai comprar esses meus produtos. Então, quando eu traço essa estratégia de prospecção e coloco isso dentro de uma ferramenta, eu começo a enxergar os indicadores de taxa de conversão. Então, aí eu consigo ver o quanto eu estou acertando para cada linha de produto, ou quanto o mercado está disposto a conhecer cada linha de produto minha. E aí eu vou ajustando a estratégia. Então, se eu vejo que um produto ele gerou menos valor que o outro, o que eu posso mudar nesse meu discurso, ou o que eu posso mudar na apresentação desse meu produto para que ele converta mais. Então, essas estratégias, esses indicadores eu vou tendo através dessas ferramentas que eu vou utilizando, né? Sim. Existem algumas ferramentas, igual você comentou, né? Quando eu busco uma listagem, e esse é um momento muito delicado do pré-venda, né? Eu vejo muitas empresas assim cometendo um erro grave de comprar a lista de mailing, né? Enfim, de algumas empresas e que são listas muito frias, né? Dos maiores erros que o pessoal comete usando essa estratégia de sales engagement, né, de prospecção em massa, é você não conseguir atingir quem de fato você quer atingir, porque aí você começa a ter um volume de respostas negativas, um volume de objeção que assim, não faz sentido, porque não é o decisor do produto que está opinando no que você está ofertando. Então, para isso a gente tem que ficar muito atento. E aí, quando eu faço quando eu uso essas ferramentas, Find That Leads, Snoop, o Apollo, Hunter, eu uso elas para gerar uma listagem, eu também preciso validar se esses e-mails, eles de fato são válidos, né? Porque, querendo ou não, tem muitas, assim, tem pessoas que mudam de empresa, tem e-mails que são alterados. Então, para eu também não gerar um indicador de bounce grande, eu preciso validar antes. E existem algumas ferramentas, como o próprio Snuvio, ele faz essa validação, e existem muitas outras que fazem, né? Então, assim, é essa sequência, assim, para utilização de ferramenta de sales engagement. E uma coisa que é muito importante quando a gente fala de processo, né, comercial, por que a gente tem que ter ferramenta, ou por que a gente tem que ter essa gestão de dados? Porque o maior desafio de uma equipe de vendas é a rotatividade. Então, quando eu perco um recurso, né, humano, né, quando eu perco um talento do meu time comercial, eu não posso perder a informação, né, que estava com ele. Eu preciso que quem for substituí-lo
dê sequência naquele trabalho que estava sendo feito. Porque quando eu falo de um processo de vendas de cauda longa, né, onde eu levo 6 meses, 1 ano para fazer uma venda, quando eu perco um recurso, eu estou falando que eu posso ter um gargalo ali de 6 meses, um impacto às vezes até de 1 ano. Então, a ferramenta é onde eu centralizo toda a informação da minha empresa. E aí eu passo a ter mais segurança, passo a ter mais previsibilidade no meu resultado. Ótimo, ótimo. Pessoal, então, acho que ficou mais do que claro como que é impossível separar hoje tecnologia do processo comercial. Você percebe que desde o início ali você tem tecnologia, você tem ferramentas para extrair e-mails, para validá-los. Depois você tem tecnologia para impulsionar, para gerar contato em grande escala. E dentro dessas ferramentas de sales engagement, você consegue tirar relatórios que vão te entregar ali números, vão te entregar insights para decidir se a estratégia está dando certo e não está. E também, Ravi, existe também ferramentas que integram todos esses processos, né? Dentro de uma ferramenta só o time trabalha, como MeTime e algumas outras. Você queria complementar, antes da gente fechar esse episódio? Hoje, se uma empresa de tecnologia, uma empresa de TI está procurando estruturar o processo comercial dele, que tipo de ferramenta que você indicaria atrelado a um processo? Um passo a passo, talvez 3 passos aí para a pessoa startar esse processo. Tá. Assim, o primeiro passo para a gente ter gestão comercial é ter um CRM. É ter um CRM para gestão das oportunidades. Né? Então, ele vai assim, nos dar o raio-x da rotina que acontece com os nossos clientes. Né? Quando eu vou estruturar, né, esse pré-venda, que aí já é uma segunda fase, a gente precisa ter essas ferramentas de sales engagement, né? Um Rive, um Hamper, alguma coisa nessa linha. E aí eu começo a potencializar, junto, atrelado a uma ferramenta de Sales Engagement, né? Ter um LinkedIn Sales Navigator e algumas outras ferramentas como o Snoop para eu trazer alguns leads, né? Então eu já consigo trazer oportunidades, né? Trabalhá-las em massa e gerir elas dentro do meu CRM. Então esse é um passo a passo assim, padrão, vamos falar assim. E o que para a gente é muito importante, é o que a gente tem usado muito aqui na Escalar, é o Power BI. Né? Então, eu preciso extrair dessas minhas 3 ferramentas, que muitas vezes não conversam uma com a outra, eu preciso extrair informações e enxergar ela de uma forma que seja estratégica para o meu negócio. Né? Muitas vezes essas ferramentas elas me dão indicadores operacionais, mas elas não me dão indicadores de negócio. Então, dentro do Power BI, eu consigo coletar informações hoje e cruzá-las de forma que eu entendo. Eu estou conseguindo atingir o meu ICP, né, o meu cliente ideal, então a diretoria estratégica nossa, ela falou que eu tinha que abordar esses clientes. Então, de fato, eu estou chegando nesses clientes e são essas pessoas que estão me respondendo e são essas pessoas que estão me abrindo as portas na empresa, né? Uma situação muito que acontece muito, Augusto. Por exemplo, a gente sabe que o decisor para determinada compra de serviço, ele é o CEO, por exemplo. Então é o CEO que vai definir a compra de determinado produto. Só que muitas vezes quando eu bato na porta dele, ele me direciona para um gerente. Mas qual que é a estratégia que eu tenho que usar para o gerente entender o que eu faço e ele me voltar para o CEO? Então, isso são indicadores de estratégicos, né, comerciais, que muitas vezes as ferramentas não dão. Então, por isso que a gente traz esses relatórios para dentro de um Power BI. Legal. Então, se eu fosse poder dividir aqui em 4 pilares que a tecnologia ajuda, primeiro, captação de leads. Segundo, a escalabilidade da prospecção desses leads dentro de ferramentas de engagement. Terceiro, controle de informação. O CRM ele é um alicerce de um processo comercial. E quarto, a análise desse processo, né, Ravi? Então, pegando como a tecnologia está envolvida nesse processo comercial B2B, eu enxergaria nessas 4 etapas. Perfeito. É isso, Augusto. Assim, lembrando que a gente está falando de um processo de vendas B2B pela vertical de outbound, né? Pela vertical de prospecção ativa. Quando eu trago produtos que muitas vezes assim um SaaS ou um produto de baixo valor agregado, muitas vezes a estratégia de atração ela
ela caminha para o inbound, né? Eu preciso patrocinar, eu preciso que a pessoa venha até mim. Mas, de qualquer forma, ela só vai substituir um pouco essa estratégia de sales engagement por uma estratégia de educação e catequização, que às vezes vai ser um marketing de conteúdo ou alguma outra coisa. Mas o processo ele vai caminhar dentro da mesma lógica. Acaba que uma ferramenta de automação de marketing, a mais famosa, a RD Station, acaba que o objetivo final dela também é dar escala, né? Você precisa captar, então, na estratégia outbound, existe um processo ativo de uma pessoa, na estratégia outbound você entrega conteúdo para essa pessoa vir, mas depois que de qualquer forma o lead vindo de uma forma ou de outra, você precisa dar escala nisso. E depois que der escala, você precisa analisar e depois tirar insights para você tirar desses registros se a estratégia está dando certo ou não. Ravi, excelente, excelente. Acho que é bem relevante a nossa conversa. Acho que todas as empresas hoje estão entendendo que todas as empresas precisam ser uma empresa de vendas. Não tem como, né? É a venda que impulsiona o crescimento de todas as empresas e nós temos várias aí ferramentas para otimizar os processos. E o pessoal que está nos ouvindo, se tiver alguma curiosidade, algo de algum tema que nós abordamos aqui, a gente vai deixar os contatos do Ravi à disposição aqui na introdução aqui do nosso canal, para que você possa entrar em contato. Tá de portas abertas aí, né, Ravi? O pessoal tirar dúvida, contactar. Perfeito, nós assim, atendemos hoje cliente em todo o Brasil, Nordeste, Centro-Sul, então a gente está de portas abertas para todo mundo, né? Hoje nós ficamos aqui em Belo Horizonte, na Rádio Gavale, e convido todo mundo a conhecer um pouco do nosso trabalho, né? No nosso site, grupoescalar.com.br, e estamos aqui à disposição, né? Seja para tirar dúvidas, seja para tomar um café, ou seja para fazer negócio, né? A gente está à disposição. Legal. Ravi, obrigado pela disponibilidade. Obrigado a todos que nos ouvem, continuem nos acompanhando e até o próximo episódio.